Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Edição Numerada. E hoje vamos falar sobre o famoso formatinho. Você já conhecia? Nunca ouviu falar? Eu sou o AVG, sobre isso que vamos debater hoje. Vem comigo. Hoje em dia é muito comum o formato americano, nós já estamos acostumados com ele. Praticamente todas as edições da linha de super-heróis Marvel ou DC, até outras linhas de publicações são publicadas no formato americano, padrão americano. Mas nem sempre foi assim, principalmente aqui no Brasil, era muito comum o formatinho. Não só da Abril, mas de outras editoras que publicaram Marvel, DC, outros super-heróis e principalmente Turma da Mônica. Tanto que eu acreditava que esse formatinho era assim em todas as editoras dos outros países também. Só depois que eu fui descobrir que não. Uma das primeiras publicações aqui no Brasil em formato americano foi da saga Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi lançado pela Abril, um grande best-seller de vendas. Foi lançado em 4 volumes e depois se popularizou. Hoje praticamente é padrão das bancas e revistas da linha de super-heróis serem publicadas nesse formato. O formato americano ele tem um tamanho de 17 por 26 centímetros e normalmente nos Estados Unidos eles têm 32 páginas, 28 páginas o miolo interno mais a capa. Esse formato é praticamente o padrão usado nas HQs dos Estados Unidos. Nós temos muitas publicações especiais em formato americano, que são edições caprichadíssimas, como por exemplo essa edição de X-Men número 1 da Abril, uma minissérie com publicação em folha papel couché de ótima qualidade, definição de cores excelentes e um diferencial que é essa capa pôster, que ela se abre e tem uma grande imagem fantástica do grande artista Jim Lee. Tem um pôster interno também. Muito legal. Olhem só o tamanho da imagem. Edições assim dava muito gosto de adquirir. E não eram tão caras. Também tínhamos essas edições especiais com capas metalizadas, com um belo efeito de reflexo e definição, brilho. Excelentes edições. Essa aqui dos X-Men também, muito legal. Olhem só que efeito. Dava gosto adquirir edições assim. Hoje em dia não é tão comum. Por isso eu fazia questão de adquirir quando saía algo diferenciado assim. Vale muito a pena ter na coleção. E elas acabam se tornando raras. Muito difícil de encontrar hoje. Existem variados tamanhos de publicações em vários países diferentes. Não é uma coisa padronizada. Por exemplo, nós temos os álbum de luxo, graphic novel, que é um termo muito popular usado na Europa. Ele é usado para edições em formato livro, pode ser de capa dura ou não. Geralmente apresenta histórias fechadas, sem continuação. Uma das primeiras publicações, se não a primeira, em formato álbum de luxo foi essa graphic novel dos X-Men número 1, da editora Abril, com arte diferenciada,
colorização mais caprichada, folhas em papel couché, além da história. Muito legal. Dessa mesma linha de graphic novels, temos essa belíssima edição, Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento. Uma história fantástica envolvendo esses dois personagens. A importância dela reverbera até os dias de hoje. Muito legal mesmo. Lançaram até recentemente uma versão dessa edição encadernada em capa dura, que eu também adquiri. Mostrarei num outro vídeo. As graphic novels, elas eram publicadas no formato magazine, que é um termo em inglês para designar revista, porque as HQs nos Estados Unidos são chamados de comic books. Era normalmente usado para terror, o formato magazine. Assim como a grande publicação A Espada Selvagem de Conan, em formato magazine, tinham as capas coloridas e o interior, o miolo interno, era arte em preto e branco. Essa coleção do Conan no Brasil fez um grande sucesso. Era praticamente líder de vendas e não é para menos. Cada capa é uma obra de arte em si. Muito legal. Cada mês, quando a gente chegava na banca, não sabia o que esperar e a capa era um grande impacto visual. Mas voltando ao tema do vídeo, o formatinho, o seu tamanho era 13,5 centímetros por 19 centímetros. Esse era um formato muito popular, praticamente o padrão dominante de gibis no Brasil, por muito tempo, antes do formato americano se popularizar e se tornar o novo padrão de HQs por aqui. Elas eram coloridas, a impressão não era tão boa como as de formato americano, que tem um papel melhor. Essas folhas eram tipo jornal, mas coloridas. A definição também não era das melhores em comparação com as de formato americano. Mas era o que tinha na época. A gente apreciava e não via esses pequenos defeitos referente à qualidade. Os gibis da Turma da Mônica praticamente foram sempre publicados em formatinho. Um formato que agrada muito os leitores. O preço também era muito acessível. Praticamente a gente comprava com um troco de pão. Não só os colecionadores, mas aquele comprador casual que comprava uma edição ou outra que se agradava pela capa e não tinha intuito de colecionar, só de fazer uma leitura esporádica. Era muito compensador. Quando a Abril publicava no início as séries de super-heróis em formatinho, elas tinham a lombada quadrada e identificada com o nome e número da edição. Mas com o passar do tempo, devido a diversas crises monetárias do país, eles tiveram que optar para tornar a edição não mais nesse formato, mas sim grampeada, o que barateava os custos de produção. A qualidade se manteve, praticamente. Era muito gratificante quando a gente chegava na banca e era pego de surpresa por capas assim, muito bem ilustradas. Realmente muito legais. Como essa aqui, simplesmente fantástica. Grande obra de arte. Mesmo sendo em formatinho. Mas quais as diferenças principais, além do tamanho, é claro, entre os formatinhos e o formato americano que temos hoje em dia? Tem a questão da vantagem de no formatinho a gente ter
mais de uma edição publicada no mesmo volume, porque o formato americano nos Estados Unidos só tinha 28 páginas e tinha praticamente a história de um único personagem. No formatinho era reduzido o tamanho, mas tinha mais páginas, tinha 80, às vezes 100 páginas, e dava para colocar mais de uma edição americana dentro. 2, 3, até 4 personagens diferentes. Como, por exemplo, essa edição do Incrível Hulk, que tem uma história da Sonja e do próprio Hulk, além de outros personagens. E como desvantagem, tínhamos o tamanho reduzido, a arte ficava menor, obviamente, e com isso tínhamos o problema da tradução, adaptação, porque com a redução o espaço dos balões também diminuía em comparação com o original americano, e não cabia uma tradução totalmente literal, porque com a redução dos balões cabiam menos palavras e letras, não ia caber o texto traduzido corretamente, então havia uma adaptação, um encurtamento do sentido do que estava dizendo, mas sem perder a essência. Era um trabalho a mais que a editora tinha que ter. Sem contar também com a qualidade das cores, a definição do papel, que era inferior. Mas pelo valor cobrado, a gente nem ligava para isso. Valia muito a pena, porque, como eu disse, as edições eram bem em conta. Diferente de hoje em dia, que elas estão um pouquinho mais salgadas. Com uma diferença mínima em relação ao formatinho tradicional, os mangás japoneses publicados tanto no Japão como aqui no Brasil, eles também são em formatinho. Mas a diferença é que a arte interna, o miolo, costuma ser em preto e branco. Não são coloridos, somente as capas. A qualidade de papel também pode variar, mas isso não desmerece a qualidade e o valor da obra. São muito legais. E este é um resumo de todos os variados formatos e tipos de publicações de HQs que existem. Você tem algum preferido? Eu, particularmente, curto todos eles, sem distinção. Se você gostou desse vídeo, dê aquela força para o canal. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe. E é isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.